Bom, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui um relato de uma experiência sobrenatural que eu tenho passado alguns anos atrás. Sei que algumas pessoas não vão acreditar no que eu vou falar para vocês, né? Mas eu digo a vocês com toda certeza que pelo que eu passei foi real e não tem porquê, pessoal, eu estar trazendo uma mentira aqui para vocês aqui do canal, né? Isso já faz algum tempo, antes da minha conversão ao cristianismo. Para quem não sabe, né? Eu congrego em uma denominação chamada presbiteriana, as igrejas reformadas daqui do Brasil, que faz 505 anos. Então, para algumas pessoas que acham que não existe o que eu vou falar para vocês aqui, né? E embora uns acreditem e outros não na religião do cristianismo, os relatos que são contados da forma que eu vou contar, para muitos são apenas coisas da imaginação, principalmente da igreja reformada, né? Tem essa teologia de você não acreditar em fantasma, embora não seja especificamente um fantasma, mas traz coisas que você fica bastante apavorado com o que você já viu, né? Então, vou contar um pouco do que eu passei, de uma das histórias que eu vou contar para vocês, embora tenha várias que têm acontecido na minha vida, assim, que muitas pessoas, talvez algumas pessoas da minha família também nunca passou por experiências como essas que eu vou trazer para vocês. Pessoal, era por volta do ano de 2010, mais ou menos 2010. Estava no início aqui, como a gente não tem conhecimento muito com a internet, né? Na minha época, por volta do ano de 2010, talvez não tenha chegado a conexão Wi-Fi aqui na nossa região, né? Eu não sei direitinho se tinha, mas na minha época eu usava dados móveis do celular. Você pegava, colocava crédito, mesmo assim o acesso à internet era muito crítico, por causa que o celular não tinha grande avanço científico como tem hoje, né? Então eu usava os dados móveis para poder se comunicar com outras pessoas que tinham também essa forma de comunicação. Na época era mais usado os SMS, as mensagens comum de operadora. A gente usava para poder se comunicar com outra pessoa. E então, pessoal, em uma noite em que estava fazendo muito calor dentro de casa, era uma época também de difícil de energia, né? Como era numa zona rural, ficava bastante difícil o acesso. Mas foi logo nesse tempo que a gente conseguiu a energia para nossa casa. Então, meu pai tinha um carro, lembrando a vocês que meu pai já é falecido. Meu pai tinha um carro daquelas bem antigas, se eu não me recordo bem, era uma CD10, aqueles carros bem antigos. Quem é mais antigo vai saber do qual carro que eu tô falando. E as pessoas adaptavam para colocar um bujão, né? Que é bastante perigoso nos automóveis, mas como era uma escassez de uso de combustível, eles optavam por colocar o bujão, que se tornava muito mais econômico, mas que era bastante perigoso. Então, pessoal, numa noite que eu estava com bastante calor dentro de casa, por falta de ventilador, essas coisas, né? Pessoas simples do interior, do Nordeste, né? Então eu adentrei
nesse carro que ele havia comprado, né? Aí era por volta de umas 8h30 para 9 horas da noite. E então, pessoal, eu comecei a mexer no celular, na internet do celular, e deixei um pouco o vidro levantado do carro para poder entrar uma corrente de ar e me refrescar dentro daquele carro, né? Me deitei num banco. Quem conhece sabe que é um banco único, que você podia deitar, estirar as pernas, que ele era bastante largo, né? E então, pessoal, eu deixei mais ou menos um palmo, uns 20 centímetros do vidro aberto, para poder entrar a ventilação. Aí, quando eu já estava bem entretido, mexendo no celular, na internet, trocando mensagens, né? Eu usava muito o Facebook naquela época, era o início. Aí, só que era bastante lenta as redes, né? Devido à conexão. Pessoal, aí eu me cobri com um pano, deixei apenas as mãos para cima com o celular inclinado, eu olhando para a porta do carro, né? E quando eu fiz isso, pessoal, eu vi que aquele local que eu deixei aberto do carro, o vidro, antes que isso acontecesse, que eu vou falar para vocês, na lateral do carro, pessoal, no capô do carro, tinha 2 gatos pretos olhando com um olhar fixamente para mim, para dentro do carro onde eu estava. Eles olhavam diretamente para o meu olho. Lembro como se fosse hoje que eu estou contando para vocês. E então, pessoal, quando eu olho para a porta onde estava o vidro do carro aberto, eu me deparo com uma mão entrando por cima desse vidro, né? Uma mão bastante grossa, comprida, vi que vinha em direção ao meu rosto. Quando eu vi aquela mão, fiquei muito assustado nesse momento e levantei a cabeça. Pessoal, quando eu levanto a cabeça e olho para fora do carro, eu me deparo com uma pessoa, pessoal. Era um estilo de uma pessoa já idosa. Quando eu conto esse tipo de história, pessoal, eu costumo me arrepiar, pessoal, por causa que eu sei o que eu vi. E eu tô aqui, ó, sozinho na estrada, em um mato, né? Eu tenho muitas histórias para contar para vocês. E então, pessoal, quando eu levanto a cabeça, olho para fora, vejo aquela mulher fixamente olhando para mim, de vestido branco. Notava-se que era uma pessoa baixa e que olhava diretamente para mim. E então, quando eu a vi, eu paralisei, pessoal. Fiquei com bastante medo no momento, assustado, né, com aquela cena. E então eu tava com um pano, eu tinha dito a vocês que tinha coberto com ele, né? Coloquei o pano sobre o rosto e me apavorei, quase que eu não achar a tranca do carro para poder abrir aquela porta. E então, quando eu achei, eu passei por essa mulher com um pano na cabeça, cobrindo o rosto, e me perdeu a coragem de olhar para essa mulher, para o rosto dela. Eu, ao entrar dentro de casa, não consegui mais dormir, pessoal. Por causa que você vê uma cena dessa aí, você fica bastante desnorteado, apavorado com aquela cena. E então, pessoal, desde então que venham acontecendo essas coisas, passou a acontecer mais coisas que nos próximos vídeos eu vou relatar para vocês. E então, para aqueles que não acreditam, né, eu deixo essa mensagem, que no dia em que você vê, você não vai duvidar mais de nada.
Um dia que você vê em sua frente, você não vai duvidar mais de nada. Assim, pessoal, as pessoas costumam não acreditar no que você conta em relação a esse tipo de assunto, né? Então as pessoas tendem a não querer crer e acreditar que isso pode ter acontecido de verdade, né? Mas que na real elas só passam a acreditar e ver quando realmente acontece com elas, né? E para aqueles que acreditam nesse tipo de ser e situação, embora as igrejas reformadas não creem na possibilidade da você ver fantasma, eu também sou presbiteriano, não acredito também na possibilidade de existir fantasmas, ou seja, uma alma de uma pessoa vir aqui e trazer medo para você. Acreditamos que é possível sim, mas que não é, pessoal, aquela pessoa que morreu, um ente querido seu, um familiar morreu e aquela pessoa vem e se mostra diante de você que ela está ali, que ela ainda está naquele plano. Para as igrejas, algumas, né? E não só para as igrejas, mas que de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, trata-se de espíritos demoníacos que está ali para tirar sua paz e tentar deixar medo na sua vida. Embora muitos acreditam que o diabo não está ali para poder lhe trazer dano algum, assim como eu quero falar para vocês. Eles não acreditam nessa possibilidade de aparição dessa forma que eu estou contando para vocês, mas que o diabo não perde tempo para assombrar você, para causar medo, né? Sabemos que isso não é verdade, pessoal. Embora as igrejas reformadas possam falar sobre esse tipo de assunto, né? Que eu acabei de falar para vocês, que os fantasmas não são assim, você não pode tocar, eles não podem ver, não pode fazer algum tipo de mal com você desse tipo de forma, né? Eles são espíritos, né? Mas na verdade, pessoal, os próximos vídeos que eu vou relatar para vocês coisas mais piores que essas que eu contei para vocês. Lembrando que cada um tem a sua forma de expressar, sua forma de crer, de acreditar, né? Então, espero que vocês aí estejam nos comentários, aí não agredindo com palavras outras pessoas que pensam diferente, né? Somos livres para pensar no que a gente acha, no que a gente pensa, né? Então, se vocês realmente querem uma resposta do que se trata, não busque a sabedoria dos homens, mas a palavra de Deus traz toda a verdade para vocês, viu? Então, aqueles que estão em dúvida ainda sobre o que é esse tal ocorrido que acontece com várias pessoas, e muitos ainda não acreditam, não creem nessa possibilidade, então busque a palavra de Deus, viu? Que tudo é esclarecido. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.